Vamos começar mais um episódio bate-papo sobre espiritismo. O tema hoje é: somos influenciados por espíritos no nosso dia a dia? O que você acha disso? Deixe aqui na descrição do vídeo sua opinião, ela é muito importante. Saiba mais sobre o assunto após a vinheta. Vamos apresentar hoje sobre a influência dos espíritos em nosso dia a dia. Para abordar esse assunto, conto com a presença do expositor Paulo Brizolara. Seja bem-vindo, seu Paulo, ao nosso estúdio. Muito obrigada pela presença. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui na tentativa, de divulgarmos a nossa doutrina, que é tão rica, tão esclarecedora, confortadora para todos, mesmo aos não espíritos. A gente fica muito grato. Sobre o tema, a pergunta inicial é: existe espírito? É uma pergunta que Kardec fez um capítulo para responder lá nos anos de 1860, mais ou menos, que é o capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Só que ele estava se reportando aos adversários do espiritismo. E nós estamos falando de mais de 150 anos atrás. Hoje nós estamos completamente comprovados da existência dos espíritos, né? Não temos dúvida nenhuma. Verdade. Nós temos os casos dos fenômenos físicos que se apresentaram já desde todos os tempos, né? Os fenômenos físicos, mas com maior evidência quando nós iniciamos que Kardec resolve o início do estudo da doutrina com aqueles acontecimentos lá de Heisville, né? Com as médiuns irmãs Fox, que começou aqueles efeitos físicos dentro da sua casa. Então ali já é uma comprovação que os espíritos realmente existem. E depois disso, no decorrer dos anos, vieram as aparições, as psicografias, as vidências. E hoje não temos dúvida nenhuma, né? Porque nós estamos inseridos no meio dos espíritos. Verdade. Sabe que e às vezes ainda tem pessoas céticas, né, que duvidam ainda, que não conhecem a doutrina espírita, que só falar assim que tem doutrina espírita, não quero nem ver, sai correndo. Né, seu João? Sim, eu ia colocar que na realidade nós vivemos no meio dos espíritos. Não são eles que vivem no nosso meio. Tá? Então, a gente é espírito vivendo uma realidade encarnada terrena, para adquirirmos experiências, passar pelas vicissitudes que a gente tem, no intuito de buscar a evolução. Então, os espíritos estão entre nós, sabe? E eu acho que vão ser as próximas perguntas mais adiante agora, se eles nos influenciam ou não, né? Se existem, né, os espíritos, eles podem interferir em nossas vidas? O que vocês acham? Olha, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E ali já a partir da questão 459, já começa a pergunta que Kardec faz justamente essa pergunta, se os espíritos influenciam em nossos atos e nossos pensamentos. Mas antes disso, já nas perguntas anteriores do capítulo, é feita a pergunta se os espíritos nos veem, as coisas que nós fizemos, se eles são capazes de perceber os nossos pensamentos, e o que eles pensam do que nós fazemos. Então são perguntas que já são respondidas ali. E na sequência Kardec coloca, né, se os espíritos influenciam. E os espíritos superiores respondem que a influência ela é tão grande que de ordinário é eles que nos conduzem a nossa vida. Então a influência espiritual ela existe e bastante forte. Sabe que, falando agora que eles nos veem, né? Antes de eu começar a estudar o espiritismo e tudo tal, eu imaginava quando se eles nos veem, o nosso pensamento, ver o que a gente está fazendo o tempo todo, quando eu estou tomando banho, sabe? Depois que estudando, comecei a serenar, né? Que tem, agora nas próximas perguntas vai ter esse esclarecimento. Mas são perguntas que quando a gente não está na doutrina,
que a gente sabe que estão falando, né? Que o espiritismo estão falando, tem gente que acredita que fala e tal. Começa a vir umas perguntas bobas, assim, né? Mas os espíritos têm essa capacidade de ver aquilo que até nós estamos querendo esconder. Pois é. Porque o nosso pensamento, ele coloca acima de nós uma tela mental daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está vibrando, qual é a nossa sintonia. Tá? Então, uma pessoa que ela é altamente sensual, ela pode, aqui olho no olho, não revelar, mas muitas vezes o seu pensamento está pensando lá na sensualidade. Aquele irmão que tem um problema de vício, seja ele qual for, ele até na hora que ele está se segurando e tal, mas muitas vezes o pensamento dele está lá em cima, já está em sintonia, já está colocando uma tela da ânsia, do desejo dele por aquele determinado vício. E aí é que entra então a influência dos espíritos. Que é onde eles Quando percebem. eu coloco o meu pensamento através dessa tela mental, tá? Todos nós temos o pensamento, ele é onda, tá? Então, por ser uma onda, ele vibra, e conforme a nossa faixa vibratória, a gente vai conseguir emitir e ao mesmo tempo receber. Eu emito a minha faixa vibratória, tá? Ou da sensualidade, ou do vício, ou do bem. Vamos trazer para o nosso lado. Sim. Se eu estou na faixa vibratória do bem, eu estou atraindo, então, aí eu começo a receber. Eu recebo, então, do plano espiritual mais elevado, a influência benéfica. Agora, vivemos num mundo de provas e expiações. Então, pululam à nossa volta espíritos semelhantes a nós, que ainda são imperfeitos, que ainda não conseguiram evoluir nessa escala. Então, como eu sou imperfeito, eu na minha tela mental vou estar vibrando os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus vícios, tá? E aí então esses irmãos que estão à nossa volta, vendo essa tela, eles vêm e se conectam conosco. E aí então que começa essa influência, né? Que ela pode ser boa ou má. Sim. Não vou me adiantar muito, porque eu sei que tem outras perguntas a respeito. Falando nisso, complementar aqui rapidinho. Eu estava vendo um programa espírita, né? Justamente dessas ondas, ele estava esclarecendo que elas emitem cores, né? Sim. E cada cor vai mostrando que aonde os espíritos, aonde eles estejam, vai se aproximando, dependendo, porque ele já vai saber, é aquela cor, é aquele tipo de pensamento, e aquele que eu vou me aproximar. A luz são faixas vibratórias. São as faixas vibratórias. Algumas visíveis, outras não. Tá? Então, conforme a gente vibra, tá, no bem ou no mal, nós emitimos cores. As cores. Mais claras, lilás, né? Ou pensamento vibrando no mal, cores mais escuras, mais densas. Né? Então, a nossa vibração, ela é captada por esses irmãos. Sim. O Chico lá, o Divaldo, né? Com certeza, para os obsessores chegarem ali, existe uma dificuldade, porque a vibração deles é muito alta, né? Então não tem essa conexão. Agora, quando a gente vibra abaixo, né? Pensando no ódio, na raiva, na própria vingança, ansiedade, né? Aí então essa conexão, ela tá rica, porque como falei já, a gente está num mundo de provas e expiações. Sim. O que mais tem aqui à nossa volta são espíritos imperfeitos, que nem nós. Então essa facilidade de conexão é maior, né? Sim. Uma questão bem interessante também nessa questão é a questão da sintonia que a Patrícia falou. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui uma corrente elétrica e aqui eu tenho um metal. O metal, ele é condutor dessa corrente elétrica. Ele entra em sintonia com a corrente elétrica. No momento que eu coloco uma madeira ali, eu já neutralizei aquela corrente elétrica. Então, na verdade, a sintonia é que diz tudo isso, né?
A pergunta 456 do Livro dos Espíritos diz: os espíritos veem tudo que fizemos? Né? E a resposta: podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção. Tá? Então, não se ocupando das coisas que lhes são indiferentes. Essa questão nos indica que os espíritos, eles vão exatamente atuar naquilo que lhe interessa. Então, como tu estava dizendo, o espírito pode me ver tomando banho, pode me ver lá nas minhas partes íntimas, podem. Por quê? Porque o campo de visão do espírito é maior do que o ser encarnado. Então, hoje nós não conseguimos ver o plano invisível, né? Mas os espíritos podem ver o plano material. Principalmente aqueles que não se importam com regras, com leis, né? Eles podem sim interferir a todo momento. Pelo último censo que a gente tem espírita, são 30 bilhões de espíritos que estão nesse ciclo encarnatório do planeta Terra. Então, 8 bilhões encarnados, 22 bilhões de espíritos desencarnados. Então, essa influência é a todo momento. O que vai gerenciar essa influência? É exatamente as próximas perguntas ali que nós vamos estudar, que é as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Onde está vibrando, como o irmão João falou, o nosso pensamento? Né? E essa sintonia vai ser exatamente o que o teu pensamento vai produzir. Né? E essa vibração, tá? A gente pode colocar que o amor, tá? É a energia mais forte e que vibra com uma intensidade de um alcance maior que todas as outras vibrações que são negativas, né? Então a gente vê o nosso Mestre Jesus, tá? Quando ele chegou na Terra, ele veio iluminar, né? Ele veio como um sol, sabe? Nós vivíamos naquele mundo escuro, vibrando ódio, sabe? Energias que eram ruins para a nossa evolução. Então quando o Mestre chegou aqui vibrando o amor, tá? A irradiação dele contagiou a todos nós. Então, o amor é a energia que tem maior frequência, sabe? Ela consegue alcançar a infinitude. Quando a gente faz a nossa oração com amor, pedindo por alguém, rezando ao Pai, tá? Aquela energia de amor, ela se vai pelo espaço, pelo fluido cósmico universal, alcançando o infinito, tá? Já a nossa vibração de ódio, rancor, ela é densa, ela é baixa, ela não alcança isso. Ela vai nos alcançar aqui mais próximo, né? Então, por isso que o Mestre veio nos ensinar o amor, amar ao próximo. Porque quando a gente está vibrando nessa energia, a gente está curando e sendo curado. Porque o amor é o remédio para todos os males. Então, sim, para deixar bem claro como isso acontece, é através dos pensamentos, isso? Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Por isso que a gente sempre diz, né? Orar e vigiai. Orar e vigiai. E de que forma isso acontece? É justamente através desses vícios, dessas ansiedades que a gente tem, né? Tô correta? Correto. A forma, o meio que isso acontece? O orar e vigiar, que o nosso Mestre nos recomenda, tá? Inclusive na oração dominical, né? Para que a gente tenha esse cuidado com o nosso pensamento. A gente muitas vezes não tem essa consciência de vigiar o pensamento. Mas como a gente falou, o pensamento é onda, é energia, é vibração. Quando nós, vou pegar sempre os extremos para uma melhor compreensão, quando nós estamos orando e vigiando no amor, quem é que eu estou atraindo? A gente já pode compreender agora, depois de tudo que se falou, Sim. que a gente está atraindo bons espíritos que vão nos intuir na nossa caminhada a continuarmos evoluindo. Isso. Agora, o contrário, quando a gente está, não tô vigiando, e aí me vem o pensamento da inveja. Ah, mas um vizinho lá, não sei o que, comprou um carro, uma casa, um sítio, sabe? Tu começa a te contagiar, e aí na tua tela mental isso vai aparecer. Sim. E vem os irmãozinhos
te sobrecarregando. Pô, mas é mesmo, né, cara? Pai, daqui um pouco tu tá, aqueles irmãozinhos estão te incitando, tá, a outros sentimentos mais negativos ainda. Daqui um pouco eu estou criando uma antipatia com o vizinho por culpa minha. O vizinho prosperou, trabalhou, é mérito dele. Mas quem está criando essa carga negativa sou eu, pela minha invigilância. Ao passo que eu poderia vibrar positivamente, com amor, com alegria, sabendo que o meu vizinho está crescendo, está evoluindo, está prosperando. Né? Tanto quanto na casa espírita, a gente vê com uma alegria imensa aquele irmão que muitas vezes ele chegou na casa cheio de problemas e daqui um pouco ele já está participando, fazendo uma leitura ali, está participando de um trabalho, de um café solidário, daqui um pouco ele está dando uma palestra. Então é esse sentimento amoroso de ver assim, o João, olha só, ele chegou na casa com um monte de problema e hoje ele já está conseguindo fazer uma palestra ali na frente. Sim. Sabe? Aquela alegria, aquele sentimento amoroso. Talvez é isso que a gente deveria ter com o nosso vizinho, no nosso trabalho, sabe? Então a gente estar orando e vigiando o nosso pensamento é fundamental para a nossa vida, porque também tem ações deletérias em relação ao pensamento negativo. Quando eu começo a cultuar em mim a inveja, o ciúme, o ódio, as sabe? Angústias, né? Eu começo a colocar uma química no meu organismo que começa a prejudicar o meu sistema nervoso. Daqui um pouco eu já estou desenvolvendo uma gastrite, uma úlcera. Uma doença. E né? até existem estudos dizendo que mesmo um câncer pode ser provocado lá na sua origem pelo pensamento invigilante. Então veja que o pensamento é fundamental. Quando eu oro, sabe, e eu estou atento, ao contrário, eu tenho saúde, vibrando o amor, a alegria, ajudando o próximo, seguindo os ensinamentos do Cristo. Aí eu estou vibrando uma faixa de cura, de amor. O amor cura todos os males. Verdade. E como saber quando o pensamento é meu ou se é do espírito que está ao redor? Para mim de novo ou tu quer passar para outro? Vocês que sabem, tem uns uns três aqui. Paulinho, por favor. Vamos lá, então. Está pergunta no Livro dos Espíritos, 461. E uma pergunta que a gente recebe diariamente não, semanalmente no trabalho do apoio ali, né, João? Sim. Quando a gente fala sobre esse assunto. Como é que eu sei que se é meu ou se é dos Espíritos? Os próprios Livros dos Espíritos, aquele primeiro pensamento geralmente é nosso. O impulso dele. Aquele primeiro impulso é nosso. Os outros geralmente são sugestionados. Mas os Espíritos também nos dizem que qual é a importância disso? De saber se é teu ou se não é. Se é uma sugestão boa, ela vai se confundir, né, com as tuas e tu não sabe se é tua ou se é da espiritualidade. E eles usam da malandragem também para nos confundir, né? Também. E embaixo, Kardec faz um comentário a respeito e diz assim, se fosse necessária essa distinção, Deus nos daria os meios para distinguir. Assim como a gente distingue a noite do dia. Sim. Então, são coisas que ainda há necessidade de ficarem imprecisas. Né? Não tem tanta necessidade da gente saber. Agora, o que tem a necessidade é como o João estava dizendo. Quando aquilo se torna um monodeísmo, deletério, né, nefasto, que nos prejudica, ou prejudica os nossos irmãos arredores, família, trabalho, que a gente se torna uma pessoa até inconveniente, né, com aquele monodeísmo. Isso sim pode estar aí, se instalando até um quadro de obsessão. Sim. Né? Por a influência de uma espiritualidade inferior. Agora me ocorreu aqui algo, Paulo, Cláudio, né? De que João, Cláudio me convida agora aqui para nós fazermos um assalto. Vamos assaltar uma joalheria. Tá? Paulinho diz assim, cara, vou te fazer um convite. Vamos lá no Centro Espírita que tem um trabalho legal lá. Gente, seja qual for a influência, tá? Eu tenho livre-arbítrio.
A No escolha é apoio tua. vibracional, que é o trabalho que a gente faz aqui na segunda-feira, a gente sempre coloca essa posição de que nós somos o protagonista da nossa vida. Eu não posso colocar os meus erros, aquilo que eu faço de errado, dizendo assim, minha vida, toda ela é uma droga, porque é os espíritos que me influenciam. Pois é. Pare um pouquinho, dá um tempo, bota lá no pause, tá? Vamos refletir. Eles influenciam? Sim, a gente está estudando isso aqui. Influenciam positivamente ou negativamente. Mas porque Agora, você abriu a porta. Eu abri a porta, mas o livre-arbítrio para dizer, não, eu vou lá com o Cláudio porque A decisão, assaltar a joalheria lá, vai dar um retorno bom. a decisão é tua. A decisão é minha. Ou eu vou seguir o Paulo Brizolar aqui e vou lá na casa espírita, na igreja, não interessa, numa religião para fazer o bem. A nossa bandeira é o bem. Muito Tá? bom. Então, a decisão sempre é minha. Eu sou o protagonista da minha vida. Tá? Tomando as decisões certas, é o plantar e colher. Né? Ação e reação. Até acho que tu vai indicar depois o livro do André Luiz. Né? Então, se eu plantar coisas boas, ou seja, se eu tomar decisões boas, principalmente no bem, lá na frente eu vou colher o bem. Colher saúde, colher energias boas. Agora, se eu plantar o mal, se eu for lá para fazer esse assalto da joalheria, olha, eu vou colher coisas Já vai sabendo, vai colher coisa no material ruim. e no espiritual. Né? Então, eu queria deixar, assim, uma posição bem firme, bem marcante a cada um que está nos ouvindo, tá? Que a decisão é da gente, a influência a gente tem. Mas o mérito de ser um espírito de luz mais lá na frente, de ser um espírito perfeito, é justamente de que durante a minha trajetória, apesar das influências, eu sempre fiz a opção correta, a opção do bem. Colocar um ponto bem importante nesse contexto. Nós estamos emergidos em um mundo de pensamentos. Aqui no plano físico, nós somos imergidos em um mundo de pensamentos. E o mundo de pensamentos é uma teia. Nós estamos nessa teia. Eu estou aqui emitindo ondas de pensamento para todo lado, recebendo essas ondas de pensamento a todo momento. E no livro Renúncia, um espírito altíssimo, que era a Alcione, ela teve que fazer uma escolha de vir para a Terra. Não vou dar spoiler no livro, que é muito interessante ler, mas ela veio para a Terra para acompanhar o noivo, o amor da vida dela, que era o Pollux. E ela, quando ela morava num planeta evoluído, né, que era Sírio, e quando ela veio para a Terra, ela foi pedir orientação para o mentor dela, e o mentor disse para ela o seguinte, só estou relembrando esse trecho para que a gente entenda. Tu tem certeza que tu quer fazer isso? Tu não precisa mais fazer isso. Tu tem certeza que tu vai mergulhar de novo em um mar de lama? Tu tem noção dos perigos? Apesar de tu ser um espírito esclarecido, com toda, né, a capacidade de vencer as provas, mas realmente tu vai mergulhar num mar de lamas. Tu vai estar sujeito a todos os perigos. Olha o que ele disse para ela. E ela disse, não, eu vou. E que Deus, né, me proteja, que eu consiga realmente, porque não é só pelo noivo que ela queria vir, também por muitos parentes que estavam naquela encarnação e que ela poderia ajudar. Então ela veio, leia um livro, é maravilhoso, mas o que eu quero dizer é que nós estamos falando desse assunto porque é de extrema importância que a gente entenda que realmente nós somos influenciados diariamente. E mesmo que a gente esteja vibrando numa harmonia, nós não temos essa condição, pela nossa capacidade espiritual hoje, de estar vibrando em alta todos os dias. Nós saímos de casa, nós saímos dessa forma, assim, a gente está com o pensamento lá em cima. Somos que na internet Daqui oscilando. um pouco o trânsito, o cara cruzou na frente da gente, a gente já, a vibração foi lá embaixo. Porra. Aconteceu um outro problema legal, então tu vibra assim, ó, durante o dia, cima e embaixo. Quando tu tá em cima,
é o momento que as forças positivas, que nós vamos ver agora nas próximas perguntas, vão nos atingir. Porque se nós estamos imersos em 30 bilhões de mentes e espíritos, né, nós com certeza temos muitos espíritos bons e influências boas que estão todos os dias querendo nos levar para o caminho. Como aqui o nosso caso, aqui nós estamos sendo intuídos a fazer um programa como esse, a levar uma mensagem como essa. Mas nem sempre estamos possibilitados, conectados com essa energia do alto. A grande maioria das vezes estamos em energia baixa, pela forma pensamento que existe no planeta, pela sintonia ainda em coisas erradas, no vício, no crime, né, em atitudes egoístas, enfim. Então, nesse momento, é que vale o estudo, né, de entender que realmente nós estamos mergulhados em uma condição negativa. E mesmo que a nossa atitude, a nossa energia, a nossa atitude, o nosso pensamento esteja vibrando no alto, mesmo assim nós estamos ainda mergulhados. Tá? Sim. Então, nesse momento, a gente precisa cada vez mais fazer mais escolhas positivas e neutralizando essas forças. Porque o que acontece quando uma força nos atinge para nos prejudicar? Porque se nós estamos numa ação benéfica, o lado negativo dessa história toda quer nos tirar desse caminho, né? Então nós somos alvos muitas vezes, principalmente aqueles que estão em linha de frente de trabalhos redentores, realmente à mercê de alvos, né? Então cada vez mais se imprime essa necessidade da gente estar se defendendo. E o que acontece? Essas forças chegam em nós e não conseguem adentrar. Aí, respondendo a pergunta da Patrícia, se nós estamos realmente imbuídos numa bolha divina, né, numa proteção divina, essas forças acabam não conseguindo nos atingir. Acabam não estando dentro da nossa casa, estando ali tentando nos... Podem até chegar, mas não conseguem se aproximar. Então essa é a ação do bem nas nossas vidas, né? Que é o que faz a gente cada vez mais estar vibrando positivamente. Eu assisti uma palestra uma vez de um amigo espírita que ele dizia assim, no caso de obsessão, querem ficar protegidos, meus irmãos? Sobe num banquinho. Ele dizia assim, sobe num banquinho, porque no momento que tu subir no banquinho, tu vai ficar longe dos répteis, aqueles que se arrastam. Né? Então tu subiu, o que é subir no banquinho que ele quis dizer? Acende uma luz na tua vida, se ilumina, né? Porque a luz apaga a treva, né? E mais ou menos nesse raciocínio. E daí já vem outro gancho aqui, né? Nós, terrenos aqui, como é que a gente pode subir nesse banquinho? Uma das ações que a gente pode fazer, que o nosso mestre nos ensinou, é orar. Quando a gente ora, a gente faz a conexão com Deus, com os nossos mentores. Tá? Outra ação que a gente pode fazer, livre-arbítrio, vou escolher fazer a caridade. O que o nosso mestre nos ensinou? Fora da caridade não há salvação. Eu quero me salvar, eu quero evoluir, eu quero crescer. E digo mais. Peraí. Já que ele vai trazer o gancho, eu já vou lançar a pergunta, que era a primeira pergunta, né? Como atrair esses bons espíritos? Eu vou ficar orando todos os dias, 24 horas por dia? Então eu já termino o gancho falando. Então nesse gancho assim, ó. Ontem, por exemplo, a gente conseguiu reunir aqui na casa um bom número de pessoas que fizeram uma opção dentro do seu livre-arbítrio, resolveram fazer um atendimento aos nossos irmãos necessitados de rua. E aí todos eles, ao retornar, quando a gente faz a nossa oração, quase todos, é sempre uma rotina, dizer, puxa vida, como eu sou feliz e não sei. Então quando tu está fazendo a caridade, tu está vibrando, tu está subindo nesse banquinho. E subindo nesse banquinho, tu consegue ver o quanto tu é feliz. Poxa vida, eu estou caminhando, eu enxergo, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho comida dentro de casa. Quando a gratidão é uma forma de rezar, de orar, de conexão. Tá? Quando eu começo a agradecer,
e eu participo de uma ação onde envolve a caridade, tá? Eu estou citando um exemplo, existe uma infinidade de outras ações, mas então eu faço essa opção, tá, de fazer a caridade. Citei o exemplo do café solidário. Poxa, nós vimos ontem irmãos que pediram um cobertor. Olha, eu tenho um cobertor em casa, eu tenho mais do que isso, sabe? Sim. E ali eu tenho um irmão que está passando frio. Outros é assim, meus queridos, né? Me dá mais uma marmita, porque é a minha primeira refeição hoje de comida, sabe? Sim. Então, tu vê, a gente tem 3 refeições em casa, normalmente, a maioria de nós, tá? Então, quando tu começa a ver esse contraste, tu vê um dos remédios, então, para a gente vibrar positivo, para a gente cuidar da nossa mente, prece, boas ações, caridade, que é o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Vou deixar um pouquinho para o Paulo falar aqui também. Não, acho que tu falasse o que... Dica, a Paulo. essência, né? Dica, dá tua dica aí. Eu acho que a dica é o que o João falou, é a caridade. O que é a caridade, a pergunta que Amor, foi feita? vibração. Como atrair né? bons espíritos. Não, e o João citou fazer a caridade. Sim. E aí é perguntado, né, no livro dos Espíritos, o que é a caridade, sob a visão de Jesus. O que é a caridade? Benevolência para com todos, né? A indulgência com as imperfeições e o perdão, né? As ofensas, perdão incondicional. Então a benevolência para com todos. Aí já está uma grande forma da gente atrair, porque nós fazendo para as criaturas, nós estamos fazendo para o Criador. Né? É uma coisa automática. Não é mesmo? Outro ponto também é a questão, porque os próprios espíritos, né? Os nossos anjos da guarda e os espíritos estão sempre evidenciando isso, ou seja, evita o problema, né? Então, o orar e vigiar também, inteligentemente, faz a gente evitar esse tipo de ação. Pô, então tu não quer ser contaminado? Pô, tu não vai lá num ambiente hostil, né? Se tu for num ambiente hostil, tu vai por uma missão, como os mentores, né? Eles saem lá, por exemplo, do nosso lar e vão lá dentro dos umbrais, eles vão protegidos. Sim. Eles vão com uma equipe, eles vão protegidos. Por quê? Porque eles sabem o perigo que é. O perigo que é tu ser contaminado, o perigo que é tu te envolver com esse tipo de coisa, vício, crime, prostituição e sensualidade, tudo isso que vai fazer com que a gente, mesmo às vezes em atitudes pequenas ali, né, a gente vai sendo envolvido, daqui a um pouco tu tá numa... Então o orai e vigiai significa a gente ter inteligência emocional, inteligência nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, vigiar aquilo que eu faço. Na internet, é um exemplo. Na internet, aqui, quanta coisa existe na internet para te desviar do caminho. Então, inteligentemente, nós precisamos exercer o orar e vigiar sempre. Vigia tuas companhias, vigia, dizem, né? Com teus atos. Com quem andas que te direi quem és, né? Então, nesse sentido, tu vai... Por que isso? Por que esse ditado ele acaba, entre aspas, né, sendo verdadeiro? Porque a companhia acaba sendo o teu meio de conduta. Ele vai te... Por essa razão que nós falamos aqui das teias mentais, que se tu tá sempre com alguém fora da lei, um cara que tá ali realmente sem se preocupar com nenhuma lei moral que a gente estuda, daqui um pouquinho ele vai estar transmitindo para ti as leis dele, aquilo que ele acha, né? E daqui um pouquinho, quando tu vê, tu tá envolvido, tomando atitudes, tomando caminhos que realmente te tiram desse contexto que nós estamos falando aqui. Então, orai e vigiai seria também uma dica inteligente, né? Evitar o problema antes que ele te contamine, né? Não que a gente vá andar somente com pessoas retas, porque não é essa nossa... A gente precisa estar no meio, né, do mundo e viver o mundo, mas não se envolver com os problemas, não se envolver com essas correntes que realmente vai te causar impacto psíquico e sintonia negativa, né? Quando a gente vê lá os desenhinhos, né, tem o capetinho aqui, né? O capetinho aqui e o anjinho aqui, né? O anjo bom e o anjo mau, né? Porque anjo é espírito, né?
o significado da palavra anjo é espírito. Então, o anjo bom e o anjo mau. Sim. Então, né, o cara aqui, o bom aqui te dizendo, meu querido, sai daqui, vai por aqui, faz isso, olha essa pessoa. E o outro aqui, não faz nada disso, cara. Vai aqui, toma uma cachaçinha aqui, que é bom. E o outro aqui, não, cara, para com isso, olha, para de comer carne, para de beber. É bem assim. E é por aí, são as influências do nosso dia. Sabe que me ocorreu agora uma figura aqui de linguagem do orar e vigiar em relação ao nosso corpo, né? Quando o nosso corpo físico, agora estou falando corpo físico, quando o nosso corpo físico está bem, tá? Eu me alimento, eu faço exercícios, sabe? Eu estou em dia com as minhas vitaminas, a minha imunidade, ela está boa. Então, uma doença, um vírus, nesse momento aqui está cheio de vírus, cheio de bactérias, mas se a minha imunidade está boa, tá? Eu não estou me contagiando, não estou me gripando, não estou pegando, sei lá, determinadas doenças. E o nosso espírito, de certa forma, tem essa semelhança. Quando a minha imunidade espiritual está alta, sabe? Tá, mas como assim, João? Imunidade espiritual? Agora complicou, deu um nó na minha cabeça aqui. Sim, o orar e vigiar é mais ou menos para que a gente tenha essa imunidade. Então, quando eu estou... citei só 2 exemplos, tem outros mais. Quando eu estou em prece, tá? Eu estou elevando a minha faixa vibratória, eu estou adquirindo imunidade, eu estou em contato com um plano espiritual maior. Quando eu estou fazendo a caridade, atendendo irmãos de rua, nas vilas, enfim, pensamento, palavras, ações, né? Benevolência, tá? Eu estou adquirindo imunidade espiritual, eu estou adquirindo até de certa forma créditos com a espiritualidade. Então o meu espírito está forte, eu estou vigiando, sabe? Agora, o contrário é verdadeiro, né? Não faço prece, não faço caridade, não me instruo, como bem o Cláudio falou, uma boa literatura, sabe? Não assisto um filme edificante, não leio um livro bom. Cadê a minha imunidade espiritual? Tá sem. Qualquer um que venha fisicamente ou espiritualmente para me influenciar, é como se fosse um vírus e uma bactéria, tá? Ele vai me levar fácil, porque eu não estou bem preparado, né? Estou me estendendo um pouquinho. Não, assim, já pegando esse gancho aí, eu ia me estender, mas eu vou parar também. Mas aqui, ó, há uma técnica para evitar esse lixo mental, vamos dizer que seria um lixo mental. Esse lixo mental, eu tenho para mim aqui da reforma íntima, aquela técnica do espelho, gente, se olha e tenta fazer na nossa reforma íntima, né? Então é bem esse assunto que eu evitar, né? Qual alguma técnica para evitar isso? Técnica é o que nós estávamos falando, que o Bruno acabou de dizer, orar e vigiar, a caridade, a reforma íntima. Uma das coisas que a gente cita muito no nosso apoio vibracional ali é o autoconhecimento, né? A pessoa se conhecer as suas tendências. Importante. Né? Isso é importantíssimo. O autoconhecimento e o conhecimento em geral, principalmente da literatura, da doutrina. A doutrina é esclarecedora. É esclarecedora. E muito. Ela vai nos trazer ali as nossas dores, o porquê, que os acasos não existem, ela vai nos falar da reencarnação, o porquê, o motivo da reencarnação, né? O que nós temos que fazer realmente, né? É aproveitar esse momento reencarnatório. Nos fala do livre-arbítrio, que nós temos o poder da escolha, né? A liberdade de escolha. E até existe uma pergunta no livro dos Espíritos, que por que Deus permite que esses espíritos nos induzem ao mal? É justamente isso. Um é para exercitar o livre-arbítrio, outro para ver, para nos provar, né? Nos provocar, ver a nossa confiança em Deus. E essa atração desses espíritos imperfeitos só acontece porque eles mesmos dizem, só acontece se tu quiseres o mal. Se tu permite. Eles estão te rodeando porque tu está querendo fazer o mal. Então a ideia está surgindo na tua alma, é atributo do teu espírito. Então existem essas técnicas, claro que existe. Nós temos aquela questão do Santo Agostinho, né, 999, acho que Santo Agostinho fala ali do conhece a ti mesmo, né? E aí Kardec pergunta, mas essa aí a gente conhece, isso aí do filósofo. Como é que isso na prática funciona? Pergunta para ele de novo. Ele diz, então vocês podem fazer o que eu fazia quando eu estava na Terra.
de noite, no meu recolher, eu questiono a minha consciência. E aí ele ensina várias perguntas. Será que eu fiz todo bem hoje? Será que eu não magoei ninguém? Será que eu não deixei de fazer alguma coisa que poderia ter sido feita? Será que o meu irmão tem alguma coisa contra mim? Então são coisas que a gente pode se engrandecer, né? Se iluminar, como o Cláudio falou, e que vai acabar nos tirando esse, como tu citou, esse lixo mental, esse né? lixo mental. E vai ser substituído por uma matéria mental bem diferenciada, benéfica, dessa matéria mental que, já que vocês estavam falando em livros, aí, vamos citar um livro aí do André Luiz, que fala em matéria mental, que é o mecanismo da mediunidade. É bem interessante, porque embora o pensamento seja uma forma de energia, ele não deixa de ser matéria, e ele chama de matéria mental. E essa matéria mental, ela é constituída de elementos tão sutis que ele buscado no fluido universal, que esses elementos eles transcendem os nossos elementos conhecidos da nossa famosa tabela periódica, né? Então são elementos ainda que a gente desconhece, mas que formam essa matéria mental. E como tu falaste ali no começo, depois no outro livro, na mediunidade, Domínios da Mediunidade, ele fala na formas-pensamento, que é aquilo que se materializa ao nosso redor e tem som, tem cor, tem luminosidade e tem movimento. E é por essas formas de pensamentos que a gente atrai bons ou maus companheiros. Porque ela se exterioriza e eles têm a capacidade de vê-la. Nós não vemos ainda. Talvez alguns médiuns videntes possam enxergar alguma coisa. Talvez não. Veem, né? Alguns veem, né? Mas o desencarnado, ele tem a facilidade. Tanto os bons como os imperfeitos. E aí entra a tal da força do pensamento, né? Que foi o evangelho passado, né? O poder da fé, o poder do pensamento, que é importante nesse momento de vigia, né? Essa força que nós mentalizamos a todo instante. E assim, eu não vou passar o dia inteiro orando. Claro, a gente fala várias vezes, né? A gente está, muito obrigado, várias vezes ao nosso dia. Mas nos atos, a caridade, num simples sorriso. Você passou por uma pessoa que está triste? Sorria. O teu sorriso vai contagiar ela, que naquele momento ela vai esquecer aquela tristeza, né? Nunca vi aquela pessoa, mas sorria. Alguém passou por ti, entrei num ônibus, ele deu bom dia, passou reto, não conheço o motorista, não conheço o cobrador, vai dar bom dia por quê? Às vezes as pessoas respondem, né? Bom dia tá só pra ti, pra mim não tá. Em vez de, né, ficar naquele pensamento positivo, retribui o bom dia, retribui o sorriso. Isso é caridade, né? Ser caridoso o tempo todo. E também as nossas atitudes, né? Eu gosto muito do coral. Quando eu frequento o coral, eu fico com aquelas músicas no meu dia a dia. Quando eu tô atravessando a rua, às vezes eu venho aqueles pensamentos do carro me atropelar, de acontecer. Por que eu tô vibrando? Aí eu pego uma música, sabe? Fico cantando aquela música pra mim, aquelas letras do coral, e fico imaginando pra eu não ter aquele tipo de pensamento que me ronda quando eu estou na rua. Então tem vários momentos, né, que a gente pode atitudes que a gente pode frequentar para ficar sempre na caridade, para ficar sempre nessas técnicas de mentalizar o bem, né? Patrícia, a caridade, ela não é só esmola. Não, ela é vasta, ela é muito material, grande. Né? Então, se me recordo bem, a caridade, assim, ela pode ser feita por pensamentos, tá? Inclusive na prece, no momento da prece, que eu estou rezando por um irmão. O meu pensamento está indo lá naquele irmão, desejando para ele saúde, desejando para ele que ele consiga resolver aquele problema, que ele seja iluminado. Então, o meu pensamento, uma onda de fótons, né, de energias boas, né, estão indo para aquele irmão. Isso é caridade. É eu desejar o bem ao meu inimigo. Tá? Eu posso não dar aquele abraço efusivo tanto quanto estou entre os amigos aqui, mas eu posso desejar e devo desejar ao meu inimigo o bem, sabe? Que ele compreenda aquilo que ele estava fazendo de errado, sei lá, que entre nós essa desavença que existe, que tenha a luz ali, que tudo se esclareça, tá? Por palavras, você bem falou, um bom dia,
custa a gente dar um bom dia com alegria? Isso é caridade. Tu pode estar mudando a vida de uma pessoa que estava talvez até se encaminhando para uma ação de depressão, suicídio. Ou até mesmo tentando assaltar né? algum lugar, né? Daqui a Tentando pouco, ter coragem para assaltar. Tu dá aquele bom dia, Desarmou ele. Desarma aquela pessoa e vem um outro bom dia logo a seguir. Daqui um pouco a pessoa também ela tá sendo influenciada. E até por último, então, seriam as ações. Tá? Mas a caridade não é só essa ação de dar a esmola, de ir ao encontro do morador de rua, de ir numa comunidade levar um alimento. Não é só isso. É muito mais. Caridade na família, que é a caridade mais importante que nós espíritas temos como dever. Família. É ali que podem estar alguns desafetos de vidas anteriores. E você é consegue compreender as dificuldades, amar, compreender aquele filho que tem um problema, sabe? Então, isso é caridade. Né? E vai adiante, né? Eu queria colocar um ponto bem interessante também, né? Porque a gente está falando dessa influência, né? Nós estamos falando da forma que a gente consegue neutralizar, tirar o lixo, né? Alguns pensamentos, vigiar, né? Desde lá do Templo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Que não se tem nem autoria dessa frase, né? Ninguém sabe quem disse essa frase, mas é muito antiga. Então, lá 500, 600 anos antes de Cristo, já se tinha a importância de se conhecer a si mesmo. Por quê? Porque nós precisamos conhecer os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que somos, para que a gente possa, então, fazer um diagnóstico de para onde que a gente quer ir, né? Entender. Então, é fundamental que a gente conheça as nossas ações, as nossas inclinações, e analisar isso criticamente faz parte do autoaprendizado e faz parte do crescimento. Se a gente não analisar as nossas atitudes, por exemplo, não quero julgar aqui nenhum julgamento com nada, né? Mas hoje a gente está dominado por uma cultura terrível, né? Na música, né? Hoje se tu pegar qualquer rádio aí, as grandes rádios da cidade, não consegue ouvir mais. Né? Tu não consegue. São letras pejorativas, extremamente sensuais. Isso é o vigiar, né? Com crianças de 4, de 5 anos dançando e cantando músicas eróticas, sendo já comprometendo ali o seu contexto espiritual. Então, hoje, esse caos, né, é preciso o caos, a gente entende isso, né? Chega num momento que o mal tem que se mostrar para que as pessoas possam tomar o seu caminho. Mas esse tem que se mostrar realmente nos denota um perigo constante. Então hoje nós temos o grande mal que nós espíritas chamamos de obsessão. É o mal do século, né? O mal onde levam realmente falanges, né? Ao suicídio, ao crime, ao vício, né? Então isso nós precisamos entender nesse capítulo quando a gente fala de influência dos espíritos em nossas vidas. A influência dos espíritos, ela é de tal maneira que muitas vezes, como diz o nosso livro dos espíritos, é eles que nos conduzem. E quando nós sabemos disso, nós sabemos e nós compreendemos isso, nós vamos entender que muitas atitudes que fizemos realmente estão coordenadas por esses irmãos. Então, hoje, a gente pega grandes artistas famosos, com seguidores, de milhares e milhares de seguidores, que, olha, se for analisar moralmente, esteticamente, não serviriam para nem aparecer na sociedade, quanto mais terem seguidores, né? Né? Então a gente sabe que a cultura, a valorização dessa ética e moral, ela acaba ficando em segundo plano em mundos como o nosso. Então a obsessão hoje, ela é quase que uma constante dentro das famílias.
quase que uma constante. Porque as forças estão ali, né? Se não consegue neutralizar um, vai neutralizar o mais fraco da família. E assim, os grandes problemas, é muito, não vou generalizar, né? Mas muitos problemas que nós vivenciamos hoje, tanto na parte psíquica, espiritual e também na parte moral, principalmente, é evidenciado por essas forças. E a gente precisa interagir nisso. Tá? E a obsessão hoje, ela, se nós pegar hoje, mais de 50% dos casos dentro dos hospitais psiquiátricos são casos obsessivos. Casos que a força espiritual, a força mental desse ser influenciando diretamente na mente, no cérebro físico. E é nesse ponto que eu quero chegar. Não é simplesmente uma ideia, influenciando no cérebro físico. Muitas vezes, acontecendo até na possessão, né? Transmitindo doenças materializadas, aonde verdadeiros câncer de pele e muitas doenças que os espíritos acabam, através, né, do rompimento dessa proteção que a gente tem, chamado tela búdica, né? No momento que o espírito consegue, através de uma ação forte, penetrar esse organismo físico, colocando ali germes e doenças, materializando doenças que hoje a ciência não consegue, né? A medicina não consegue entender ainda, né? Um dia chegaremos, mas nesse momento estamos ainda à mercê desse campo invisível a nós. Toda essa ação que eu estou falando para os meus irmãos é invisível a nós. Para nós está tudo bem. Estamos ali numa roda de amigos, simplesmente tomando um vinhozinho, uma caipirinha e um chimarrão e contando piada. E muitas vezes somos sugados, estamos sendo sugados por verdadeiros vampiros. Né? Então, nesse momento, né, que quando a gente aponta essa consciência para esse mundo que não é tão invisível assim, né, a gente começa então a mudar as nossas atitudes, talvez por medo de cair nesses abismos, né? E seja de qualquer forma, a gente precisa pensar nisso, ou por medo ou por amor, né? Por consciência, por entendimento, por conhecer. Mas se não for dessa forma, então que seja pela ação. Às vezes o irmão tem que cair lá no... Infelizmente, a gente sempre procura pela dor, né? A gente só vai atrás pela dor. E assim, a gente tem os bons espíritos que colaboram para a nossa harmonia, justamente se a gente estiver nessa faixa vibratória positiva, na caridade, fazendo o evangelho, orando, né? Tendo essas ações, por isso que temos que vigiar nossas escolhas. A escolha da música, meu filho botou tal música. Não vai proibir ele de ouvir a música, mas vamos escutar essa seleção, quem sabe? Tu não gosta dessa seleção? Entendeu? Porque se você dizer, não escuta, que fala bandaleira, ele vai querer usar. Se você disser, não faça porque isso é ruim, ele vai querer fazer. Então entra num outro momento. Olha, eu peguei essa faixa aqui de música, vê se tu gosta, o que tu acha? E ele vai começando aquelas lá que eu ouvi, eu não quero mais, eu tô gostando mais dessa. Entendeu? Levemente. Agora, se você chegar, eu vou amarrar meu filho em casa para ele não se meter nas drogas, não vai adiantar. Não. Ele vai dar um jeito de querer experimentar, de querer. Então, a gente tem que procurar sempre, nessa oração, como eu vou poder ajudar o próximo. Eu tenho que primeiro ir lá atrás, né, para me ajudar, para eu poder ter essa condição, né? Sobre realidade, tá? A gente, como está trabalhando no apoio vibracional, e essa pergunta talvez o nosso internauta que vai estar aqui nos prestigiando, talvez ele tenha pensado em fazer. Nós aqui recebemos um bom número de pessoas, tá, que perderam entes queridos. Muitas pessoas vêm na casa espírita porque perderam entes queridos e ficam buscando um entendimento para isso e trazem também perguntas interessantes.
Agora eu vou fazer a tua vez, Patrícia, lançar talvez uma pergunta, tá? Fica à vontade. Já que é a influência dos espíritos na nossa vida. Esses irmãos, o Paulo, o Cláudio responder, então, esses irmãos que desencarnaram, será que eles podem estar influenciando a nossa vida? Por favor. Eles, a gente... Porque talvez o nosso internauta queira fazer essa pergunta. Sim. Muita gente vem na casa espírita, sabe, querendo uma resposta. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar esses irmãos? Pelo que nós já falamos, né, que os espíritos influenciam, eles não deixam de ser espíritos. Continuam, o pensamento é um atributo do espírito. Então desencarna, mas o espírito continua pensando e continua emanando energias, da mesma maneira nossa, né? E aí é um vínculo, né, que a gente trabalha muito isso no apoio, a essa sintonia daquele que fica aqui clamando, chamando, né, naquele desespero. Esse é o ponto. Né, naquele desespero que não deixa aquele espírito se Ir desprender, embora. se evoluir. Ou também pelo contrário, aquele espírito que é muito arraigado à matéria, aos seus casa, bens, à família, à aos família, bens. né? Nem o André Luiz não queria que a mulher pegasse outro homem, então fica naquela agonia. Na volta, e custou, o André Luiz custou a se convencer que A vida continua. que a vida continua, né? Então é lógico, né? Então acho que o Cláudio vai complementar. Na verdade, nós sabemos que ninguém morre, né? Então, É a apenas transição. passamos para o outro lado. E esse vínculo, né, que nós estabelecemos com os nossos familiares, nós muitas vezes não compreendemos, mas eles são vínculos seculares, milenares às vezes, né? Então são vidas e vidas que estamos juntos nessa trajetória evolutiva. Não é uma passagem de um estágio para o outro que vai romper esse vínculo. Então, com certeza, nós estamos extremamente entrelaçados com esses familiares, afins e até mesmo os nossos processos difíceis, que são os nossos algozes e aqueles que prejudicamos e aqueles que nos prejudicaram. A gente está entrelaçado a esses seres. E se é um familiar, muito mais ainda, né? Aqueles que amamos, né? Estamos com eles diretamente em nossa mente. Então, seja por uma boa intenção, né? Seja por não entender o processo, muitas vezes nos apegamos demais a esses seres e queremos que eles fiquem conosco e não partam e não sigam o seu caminho, né? E por egoísmo ou por uma porção de motivos, esses irmãos estão presentes em nós. O que acontece na questão da sintonia e da harmonia ou não? Se esses seres que partiram estão numa condição melhor, estão numa boa condição, entenderam o processo, são seres com uma condição vibratória boa, vão nos influenciar positivamente. Mesmo que estejam conosco, vão nos trazer coisas boas, ideias boas. Mas se um irmão desencarnou numa condição difícil, doente, cheio de problemas psíquicos, psicológicos, espirituais, vícios, e acabam estando conosco ainda, né, depois da morte física, com certeza não vão poder nos dar muita coisa boa, né? Vão estar nos prejudicando e nós também prejudicando eles, porque não vamos fazer com que eles, né, se desfrutem o plano espiritual, que é o caminho de todos nós, né? O ideal seria que o irmão, quando parta, vá para um tratamento e depois que se recupere, possa ajudar a família, porque esse é o objetivo, né? Nós, quando a gente sair daqui, qual é o nosso objetivo? Ajudar a nossa família a crescer, aqueles que ainda ficaram aqui nessa prisão, nesse hospital, né, que é a Terra, né? Mas nem sempre é assim. Essas influências, elas vão continuar sempre, dependendo apenas se é boa ou se é ruim, conforme o estado psíquico e espiritual desses seres, né? Infelizmente a grande parte da humanidade, né, tem aquela coisa que a gente vê escuta muito em velório, né? Agora ele vai descansar, né? Agora a família vai descansar porque ficaram muito tempo em volta dele. Então aquela falsa ideia que volto a puxar brasa para o nosso assado, que a nossa doutrina nos esclarece que não é assim que funciona, né? Não é,
as coisas continuam, como o Cláudio disse, a morte não existe, né? O espiritismo veio para matar a morte, na verdade. E as coisas continuam da mesma maneira. E aí nós vamos continuar o trabalho, talvez a coisa fique até pior, né? As pessoas têm a falsa ilusão que morreu, vai descansar, e a família vai descansar. Não. A doutrina espírita nos mostra que não é assim que funciona. E fica a dica, né? É triste a gente perder nossos entes queridos, é muito triste. E ficar lamentando, chorando, semanas, meses, anos, não é bom nem para você, nem para ele que partiu. Então vamos orar. Orar, pedir força para passar por essa dificuldade, pedir a coragem, pedir força, fé, que as coisas vão se ajeitando, né? O Paulo usou uma expressão que eu estava pensando em usar e agora vai ficar redundante. Eu estava pensando agora aqui em dizer assim, puxar a brasa para o nosso assado. Aí ele usou a expressão, mas eu não quero perder a linha de raciocínio. Então, vejam então, nossos queridos internautas que estão nos assistindo, nos escutando, né? Como é importante a gente debater esses temas espirituais. Porque nós estamos falando agora, quanta gente materialista que acredita que morreu, acabou tudo. E isso é um erro terrível, porque triste, esse irmão, quando desencarnar, ele vai sofrer muito. Então, é importante a gente debater assuntos como este hoje que a gente está aqui conversando. Que as pessoas assim, se nós pudéssemos hoje, sabe, uma coisa meio utópica aqui, conseguir colocar na cabecinha de cada um, sabe, de todo o planeta, olha, não existe morte, a vida continua, o espírito é imortal. Gente, isso mudaria o comportamento de grande parte da população, sabe? Aquele hoje que é extremamente materialista, que fica 24 horas só pensando em adquirir riqueza, sabe? O ouro. Vai ficar Poxa, tudo quando aí. ele souber que nada daquilo ali ele vai levar. Não vai levar poder, nada. sabe? Então, como é importante esse trabalho hoje que a gente está fazendo aqui, discutir esses temas da alma, né? Colaborar com a obra do nosso Mestre Jesus, dar continuidade ao trabalho de Kardec, para dizer, Kardec vem nos dizer claramente, a morte não existe, sabe? Então, é muito bom, a gente se sente bem quando a gente está nessa seara do Cristo e vendo que humildemente, com as nossas palavras aqui, às vezes um pouco carente, deficiente de uma resposta, não, isso aqui está na pergunta do Livro dos Espíritos 466, isso não vem assim rápido. Sim. Mas a gente está trazendo as pessoas para que reflitam sobre esse tema tão importante. Verdade. É isso aí que eu queria puxar a brasa para o nosso assado. É legal, sabe? É bom. Patrícia, só corrigindo, eu acho que eu falei que conhece a si mesmo, do Santo Agostinho, na questão 919, hein, os nossos internautas. Foi lá Certo. pesquisar. Acho que eu falei, Legal. eu falei 999, eu acho que é 919, tá? Conhece a si mesmo. Uma boa mensagem ali do Santo Agostinho. Vale a pena Vale a conferir. pena ler. Santo Agostinho também tem a mensagem, até tem um poema no YouTube com relação à morte, o nome é A Morte Não Existe, né? Que Santo Agostinho escreveu no Reflexões, não me lembro o livro dele. Ele escreveu e um autor aqui, um autor americano, completou ela. Então ela é dele e mais desse autor americano. A Morte Não Existe, é um poema bem legal, né? Que fala. Mas um trechinho também do livro Pensamento e Vida, né? Que diz assim, toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Ou seja, nós estamos falando de orar e vigiar e de como, né, interagir nesse sentido. Então, fica a dica. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata sombra maior. Ou seja, por que nós vivemos atormentados muitas vezes? Porque somos seres imperfeitos. E essa sintonia só existe, ou seja, a obsessão só existe porque o obsessor só existe e se fortifica porque existe o obsediado. Exato.
né? Se não tem o receptor, não teria essa força sobre o planeta, né? Sobre as pessoas. Não teria. A mínima brecha de sombra já teria, né? Então significa que a mínima brecha de sombra é apenas a evidência. O problema está intrínseco, que muitas vezes a gente mascara. A gente coloca uma venda por cima para não enxergar aquilo que muitas vezes nos prejudica, que é os nossos vícios, as nossas má tendências, né? Eu sou assim mesmo, não mudo, né? Não, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, dessa forma, então às vezes eu estou prejudicando ali o meu lar, prejudicando a minha família, às vezes eu não tenho paciência com meu filho, eu sempre costumo levar esses nossos ensinamentos para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Às vezes um colega me diz alguma coisa e eu respondo com 3 pedras na mão, porque eu estou atucanado, eu estou ali nos meus afazeres, e não pensando no porquê, não refletindo o porquê que aquela situação chegou para aquela pessoa. Então, nesse sentido, é que diz, toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. E se nós estamos mergulhados nesse mundo de sombras, né, é porque nós somos receptores dessa sombra, né? Nós, além de ser receptores, muitas vezes somos os algozes, mesmo que inconsciente. Mesmo os espíritas, né, e os religiosos, né, que muitas vezes têm um conhecimento, mas não conseguem trabalhar esse instinto difícil, essa falta de amorosidade, essa compreensão de si mesmo, né, e as ações que são o que fazem, né, os problemas sociais, né? As ações, diretamente. Quando a gente responde de alguma maneira, seja pensamento, ou seja com atitudes, para alguma situação do meio, né? Então, queria deixar essa mensagem do pensamento e vida. Essa situação que o Cláudio está colocando, existe o André Luiz dá uma explicação a respeito disso, até no livro que tu vai citar depois, no Ação e Reação, que existe uma coisa dentro de nós, intrínseco, né? Que pode ser espírita, tu pode ser o caridoba, que se chama desejo central. Que de todos os nossos pensamentos, que são os cotidianos, mas existe um que ele é intrínseco e ele é característico da nossa personalidade, que ele chama de desejo central. E é nesse desejo central que os trevosos, que são intelectualmente altíssimos, atuam. Então, eles conhecem a tua personalidade. O criminoso se mostra pela a tendência da crueldade, né? O avarento pela ambição, o caluniador, o caluniador por mentira, né? O sarcasmo, coisas assim. E assim como o homem de bem também se mostra pela faz a sua aura, né? De coisas boas. Então esses magos das trevas, eles atuam nesse ponto. E aí tem um depoimento de um mago deles ali nesse livro, no Ação e Reação, que ele fala como é que ele alicia a sua vítima, né? É justamente por esse desejo, porque foi importante para nós falar isso, que às vezes o cara pensa que é espírita, que ele tá imune. Tá imune, mas aí nós vamos pegar o livro Aconteceu na Casa Espírita. Nós vamos ver exatamente a ação dos espíritos naquele que acha que está protegido, né? Aquele que acha que tem, né? Ou seja, a gente não conhece o nosso interior. Exato. Por isso orar e vigiar. Por isso que Jesus foi tentado. Né? Não foi tentado? Foi. E daí os próprios espíritos puros, né, que passaram aqui, os espíritos angelicais que passaram por nós, todos eles foram tentados. Imagina nós que vivemos nesse mundo, desse caos todo, né? E tendo que presos aqui, né? Eu ia citar agora então a importância de nós estudarmos. Nos instruirmos. Tá? Jesus disse: amai-vos e instruí-vos. Tá? Então a importância que a gente tem de pegar uma obra básica, tá? A casa que oferece inúmeras oportunidades de estudo. Agora, por exemplo, está aberto o IED, a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está acontecendo às quintas-feiras, presencial às 19h30. Então, a pessoa vem. É necessário. Olha hoje aqui quanto tema
quanta coisa legal a gente falou, sabe? E que pode ser aprofundado. E né, que irmão? pode Não tem ser tempo pra isso. aprofundado. A Verdade. gente não tem tempo aqui para aprofundar É. tudo isso. Mas quando nós nos instruímos, vou pegar o exemplo do banquinho ali, a gente está subindo no banquinho, a gente está vibrando outra faixa, sabe? E a gente só vai se sentir forte quando a gente tem a segurança. E a segurança tu vai encontrar no Evangelho, no Livro dos Espíritas, no Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, nas obras básicas. Vamos estudar, né? Então a gente precisa estudar mais. Tá? O nosso aluno que vem aqui na casa, que talvez esteja nos ouvindo aqui, a importância de estudar, sabe? Para não chegar lá no outro lado, muitas vezes não compreendendo a passagem. Se nós já nos prepararmos agora, a gente está caminhando. Né? E até para entender o tema hoje, a influência dos espíritos, né? Quem estuda consegue ter esta compreensão. Então aqui eu faço um chamamento àqueles que estão nos ouvindo, que vão lá hoje, está aqui, não sei qual é o lado que está a câmera. Aqui, Livro dos Espíritos. A gente está hoje aqui, debatendo. Hoje, capítulo 9. 456 a 557. Vamos nos aprofundar, sabe? São várias perguntas somente desse assunto que a gente está estudando hoje aqui no Livro dos Espíritos. Isso. E quem tiver dúvida, vem aqui na Casa Espírita, vamos conversar, sabe? Vem participar aqui do nosso IED. Depois tem o ESD 1, 2 e 3. Quem tem dons da mediunidade, depois a gente tem o Mediúnico 1 e 2, sabe? Então a casa oferece muito estudo. Então, amai-vos, mas não esqueça de instruir-vos, né? De nos instruir. Tem o online, né, João? Tem a opção do online. Eu ia indicar isso agora. Então, para finalizar o nosso podcast hoje, eu faço então esse convite que o João acabou de fazer para você. Participe. Esse curso do IED, que está ainda com as inscrições abertas, ele não tem dia de inscrição. É a qualquer momento que você decidir, você pode vir e se inscrever e participar, porque ele é online. Então, qualquer lugar... Presencial. O IED é presencial. O IED está sendo presencial. Presencial. Então, perdoe. Está sendo presencial esse. Isso. Então, quem é perto aqui da casa, nas quintas-feiras à noite. Então tá. Mas eu vou deixar então para vocês aqui estudar esse livro dos Espíritos de Allan Kardec, principalmente nessa questão 459, fala bem o tema de hoje e as questões que o Cláudio falou, né? Vamos pegar todas aqui, para eles estudarem o bem. tema completo. 456 até a 557. Capítulo 9. É todo o capítulo 9. E também deixo aqui o de indicação para vocês o livro Ação e Reação, com Chico Xavier, o capítulo 8. Ele explica como ocorrem essas influências. E bons estudos para você aí, então. E eu vou deixando aqui o meu agradecimento ao Paulo Brizolara. Muito obrigada pela tua presença aqui, nos ajudando com bons esclarecimentos sobre a doutrina, juntamente com João, Cláudio. E a você que está nos assistindo, nos ouvindo, que possa se sentir estimulados a rever seus pensamentos, a transformá-los, a dá-los forma, né, para que sua vida se transforme num jardim de aromas e perfumes. Agradecer a Bianca, que está nos bastidores. Está nos bastidores. Grande isso. Bianca! Então, nossa agenda virtual tá aí para vocês. Ela conta com o Evangelho no Lar, todas as quartas-feiras, tá? É online, às 14h30 e aos sábados, às 19h30. Temos também palestras, né? Não trocaste, Patrícia? Nas quartas-feiras, às 19h30. É verdade, sábado, troquei aqui. Às 14h30. Verdade, troquei aqui, ó. Quarta-feira é à noite. Isso, à noite. Às 19h30, o Evangelho. E no sábado é às 14h30. Perfeito. Verdade. E a palestra nas quartas é às 15 horas. Palestra nas quartas-feiras, logo Às depois 20 do Evangelho, horas. Às 20 horas. Tá? E aos sábados, então, às 3. Troquei mesmo aqui. Então, nesse sábado também faço um convite para o brechó, né, João? É semana que vem. Na 13 de agosto. Isso. No próximo sábado. Sempre o segundo sábado de cada mês. É o próximo, né? 13. Próximo, 13. Hoje é 6, próximo então, é 13. aquela oportunidade de comprar o presentinho pro pai com um precinho mais acessível, vai estar aqui no brechó. Aproveitem, tem aí nas redes sociais a nossa propagandinha do brechó com algumas fotinhas, então curtam lá, dá uma olhadinha.
Então, te convido a compartilhar o bem, se inscreva no nosso canal, deixe o like, seu joinha e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.